que é o ponto principal da pauta de hoje, que é sobre motivações e consequências de uma expansão territorial do sindical. Nós chamamos para essa assembleia porque nós procuramos da maneira mais ampla possível, mais transparente, trabalhar a respeito deste processo que tem sido objeto de preocupação e de intenso trabalho da Durgs. O que nos motiva a essa expansão é um apelo muito grande daqueles professores que são, por exemplo, professores, eu acho que eu vou pegar aqui, são professores da URGS, que estão lotados no Litoral Norte, no novo campus, professores da UFSPA, que estão lotados, ou que serão lotados, no campus que está sendo criado em Canoas, e, de uma maneira muito intensa, também pelos professores do EBTT, dos institutos federais, cujos colegas do campus Porto Alegre e do campus Restinga já são parte da nossa base, e que têm nos procurado para ter a guarida sindical com a Durgs. Muitos desses professores, já até com a orientação jurídica da nossa assessoria, eles se associaram, são sócios do sindicato. Porque um sindicato, antes de ser um sindicato, ele é uma associação. E como associação, então, nós encampamos aceitamos esses professores. E com isso nós temos professores de vários municípios do interior do Rio Grande do Sul. Esses professores têm muitos direitos dos sindicalizados. Porém, o direito principal e que frequentemente tem acontecido é em relação a substituto processual e em casos de greve, como aconteceu recentemente. Com isso, nós já estamos trabalhando há algum tempo em como fazer essa expansão territorial para aplicar a esses professores. Não, ao momento que nós estamos trazendo isso para os senhores, não é um ato precipitado. É algo que nós trabalhamos muito. Nós tivemos muitas reuniões entre a diretoria e conselho de representante, entre diretoria e conselho de representante e esses professores, para analisar todos os motivos e as consequências, principalmente as consequências, que é o que mais preocupa aqueles professores que já estão filiados à Durgs. Então, eu vou colocar para os senhores o quadro atual do nosso sindicato. Na Durgs, nós temos atualmente um total de 3.579 professores afiliados. O nosso número de filiação é maior do que este, porque também são filiados aos sindicatos os pensionistas. Então, com os pensionistas, nós atingimos a cifra de 3.600 filiados. Mas professores, nós temos 3.579. Destes 3.579 filiados, nós temos 3.216 que são da URGS. Ou seja, predominantemente, a Durgs sindical, ela é um sindicato com um grande número, ou seja, uma predominância muito grande de professores da URGS. Desses, nós temos 1.842 professores ativos e 1.338 professores aposentados. No Litoral Norte, nós já temos 5 professores filiados. Como? Associados. Ou filiados. Né? Num total de 19 professores. Ou seja, nesse campus tem 19 professores lotados, 5 já estão conosco. Na UFSPA nós temos 243 professores filiados.
ainda não existe professores lotados no campus Canoas. No IFRS da base de Porto Alegre, nós temos um total de 84 professores no campus Porto Alegre e 29 no campus Restinga. Então, coisa de 133 professores do IFRS. Agora, eu vou levantar os professores que são apenas sócios, que não têm a nossa guarida de sindicato. São 23 professores no IFRS, no momento. Desses, um do campus Alvorada, 2 do campus Bento Gonçalves, 13 de Caxias, 5 de Osório e 2 do campus Viamão. Do campus IFSUL, nós temos já um total de 27 professores sócios. Um de Camaquã, um do campus Charqueadas, um do campus Sapiranga e um do campus Sapucaia do Sul. Não, 17 do campus Sapucaia do Sul. Bom, nesse trânsito, nós fizemos, depois de as devidas reuniões entre conselho e diretoria, nós fizemos reuniões com os professores desses campos. E, ao mesmo tempo, nós procuramos um resguardo jurídico de como fazer esta expansão. Bom, nós vimos que, com a assessoria jurídica, que é preciso que se faça uma assembleia de ampliação de base sindical, no qual participam os professores de Porto Alegre, que são os professores da nossa base atual, mais os professores daqueles municípios que têm intenção de aderirem à DURGS. Essa assembleia é que vai definir para nós quais municípios que vão entrar. Nós já temos uma ideia que sejam 12 municípios, que nós temos a confirmação pela adesão dos professores que têm participado das nossas reuniões. Mas é preciso, para o Ministério do Trabalho, a formalização dessa inclusão em uma assembleia. É preciso também, por conta do nosso estatuto, que vai necessariamente ter que ser modificado, começando a partir do nome, que deverá ser Sindicato Intermunicipal dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, substituindo a nomenclatura atual do Sindicato dos Professores das IFES de Porto Alegre. Começa pelo nome a modificação do estatuto. Depois, a inclusão dos municípios que ele vai abranger. E todos aqueles artigos que se referem à sua base, que no momento sempre se refere aos professores do município de Porto Alegre, que nós vamos ter que incluir professores dos municípios tais e tais e tais. Essa modificação estatutária, ela é exigida pelo estatuto atual que seja feita através de uma assembleia com deliberação eletrônica. E essa assembleia com deliberação eletrônica exige um quórum. E este quórum é de 20% do número total de filiados. Então, é um número muito alto de votantes. Nós precisamos de cerca de 700 e poucos votantes. E desses votantes, nós precisamos que 2/3 aprovem a alteração estatutária. E essa alteração estatutária é uma alteração feita em bloco. Vai o estatuto com as modificações para o professor se manifestar. Bom, a alteração estatutária nós já fizemos. A proposta de alteração estatutária necessária já está feita. E aí nós caminhamos no mesmo ritmo, temos que caminhar no mesmo ritmo que as exigências do Ministério do Trabalho cobra do sindicato.
ou seja, publicação no Diário Oficial da União. E para isso é exigido um mínimo de prazo de 20 dias entre a divulgação e a realização da Assembleia. E aí entra um problema muito sério, questão do prazo. Como os senhores viram, nós tivemos esse ano muito envolvido com a questão da negociação de carreira. Hoje ou amanhã vai começar uma consulta sobre o acordo. Então, com este envolvimento e uma votação de algo tão importante como essa, a ampliação de base territorial, ela deve ter um tempo para que haja devida absorção do fato que está sendo proposto. Então, para isso, nós vimos e acabamos de fazer agora, momentos antes dessa Assembleia, o edital que vai fazer a convocação para a Assembleia de Ampliação da Base, que deverá ser feita com todos os professores, Porto Alegre e os demais municípios. Que municípios são esses que até agora se posicionaram favoráveis nas reuniões que nós fizemos? Além de Porto Alegre, Alvorada, que tem um campus do IFRS, Canoas, Osório, Tramandaí, Sapucaia do Sul, Charqueadas, Caxias do Sul, Feliz, Bento Gonçalves, Farroupilha e Viamão. Então, o nosso sindicato, além de abranger Porto Alegre, ele passará a abranger mais 11 outros municípios. Para os senhores terem uma ideia do que isso representa em termos de expansão de pessoas, em Viamão, atualmente, existem 11 professores lotados. Alvorada, existem 9. Canoas ainda não existe nenhum. Osório, existe 51. Mas não existe ainda professor lotado no campus de Canoas, nós procuramos na UFSC. Do IFE, sim. Existe em Sapucaia. Sapucaia nós não temos o número de professores, mas o número não deve ser maior do que 40. Caxias, o número total de professores é 52. Feliz, 37. Bento não nos foi fornecido e nem Farroupilha, mas é um número pequeno de professores. Por que eu informo isso para os senhores? Porque a nós também ocorreu a seguinte pergunta: por que esses municípios não fazem sindicatos locais? Uma vez que existe a possibilidade deles fazerem sindicato em Farroupilha, sindicato em Caxias, etc, etc. Essa decisão, essa opção de se incorporarem ao nosso sindicato, ela surge da questão de funcionalidade. Se um município como Viamão, que tem 11 professores lotados, vai fazer um sindicato, nós sabemos que o máximo que tem acontecido de filiação dos sindicatos é 80% dos professores. 20%, em princípio, são contra a sindicalização, não querem gastar dinheiro, enfim, não se interessam por participar de sindicato. Então, nós vamos ter 80% desses 11, é um número muito pequeno de professores. Não há condições financeiras de manutenção de um sindicato. Um sindicato, para que tenha a operacionalidade que precisa de recursos financeiros. Então, fazendo uma variação desse na maior base que Caxias, 52%, o número aqui de 30 professores, eles não vão conseguir sustentar o sindicato. Então, para eles, é mais interessante que eles venham para a guarida da dor sindical. Bom, por outro lado, nós também pensamos, e se nós ajudarmos? Gente, vai ser muito caro nós ajudarmos cada uma desses municípios a formarem os seus sindicatos municipais, que era uma ideia inicial. Nós, desses sindicatos locais, nós fazemos uma federação do Rio Grande do Sul. Bom, aí vocês estão perguntando, ela só está falando as vantagens para os municípios. E a vantagem para Dores?
gente, a avaliação que nós fizemos da vantagem da Durgs de adesão desta base é muito grande. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma ampliação de número de filiados. Se esses filiados, que vai repercutir em 200 ou 300 filiados a mais, e vai ter um ganho financeiro relativo à contribuição desses 200 filiados, nós vamos deixar de ser um sindicato único de Porto Alegre, um sindicato municipal, para ser um sindicato intermunicipal, com uma força política muito grande. E essa força política, ela tem se mostrado necessária para nós. Inclusive, eu tenho aqui o nosso colega, o professor Paulo, que é testemunho. Nós participamos do Fórum da Estadual de Educação aqui no Rio Grande do Sul, mas como nós somos um sindicato municipal, nós não temos algumas representatividades que nós teríamos se nós fôssemos um sindicato intermunicipal. Então, esta força política é muito importante para a Durgs. E, por outro lado, eu já adianto, o sindicato, o único sindicato municipal da Federação Proifes, o único é o nosso. Os demais sindicatos federados ou são sindicatos estaduais ou são sindicatos intermunicipais. Então, nós vamos trabalhar em relação a essa expansão. Nós, diretoria e conselho de representante, estamos convictos que é a melhor maneira política de agir em relação a esses professores, em relação ao movimento sindical, em relação aos nossos princípios de atendimento aos interesses e direitos dos professores. Para isso, a nossa Assembleia, cujo edital eu já me referi, que é uma Assembleia de Ampliação de Base, ela já está marcada para o dia 18 de dezembro, às 14 horas, no auditório da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Esta será a Assembleia que vai definir, que vai aprovar entre todos os professores desses municípios, mais de Porto Alegre, se aceita ou não a ampliação de base, que consolidam a ampliação de base. Agora, como que essa ampliação vai ser efetivada? Ela só vai ser efetivada depois que a Durgs sindical fizer a necessária alteração no seu estatuto. E isto vai ocorrer após uma assembleia eletrônica que vai iniciar imediatamente depois dessa assembleia de ampliação de 18 e que vai ficar ao ar até o mês de março, no qual todos os professores terão tempo e disponibilidade para se informar, para amadurecer o seu voto. E, enfim, que votem sim para essa alteração de estatuto e que ampliem essa nossa base territorial. Então, no mês de março, nós encerraremos esta Assembleia da Durgs Sindical, nós vamos encerrar a votação sobre a alteração do estatuto.